Olá pessoal, então hoje eu vou falar sobre o teorema da equipartição de energia. Na última aula eu mostrei alguns resultados experimentais para o calor específico ao volume constante de alguns gases ideais. Então aqui eu coloco alguns dados que a gente viu na última aula. Então esses são os dados experimentais para o hélio e para o gás nitrogênio. Tá? E a gente viu, então, eu terminei a aula mostrando que esses resultados não batem com o que a gente obteve para a teoria. Nosso resultado teórico para o calor específico a volume constante. Então, existe uma discrepância grande no caso do, por exemplo, do nitrogênio. Eu mostrei também que isso acontece no caso do oxigênio. Qual é a principal diferença entre esses dois gases? Tá? Vejam, o gás hélio é um gás monotômico. Tá? Então, um gás monotômico, as partículas que compõem o gás são átomos isolados. Tá? Então, mono significa um. Tá? Então, as moléculas, não são moléculas, né? As partículas de fato do gás são compostas por um único átomo. Já o nitrogênio, tá? A gente pode ver aqui da fórmula química para o nitrogênio, é um gás diatômico. O que significa que as partículas que compõem o gás são moléculas compostas por dois átomos. Certo? Então, esta é a principal diferença na estrutura molecular entre esses dois gases. Tá? Como a gente viu anteriormente, nas aulas anteriores, estudando a interpretação microscópica da energia interna, a gente viu que a energia interna é igual ao número total de partículas do gás vezes a energia mecânica média de uma única molécula. Certo? Nós usamos o nosso resultado para a energia interna para calcular na teoria o calor específico dos gases ideais. Então, muito provavelmente, o nosso problema, a discrepância surge devido a alguma coisa ou algum problema aqui na nossa média da energia mecânica. Em outras palavras, existe, ou deve existir, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, uma diferença entre a energia mecânica de um gás monatômico com relação a um gás diatômico, porque moléculas diatômicas são mais complexas e elas não apenas fazem movimento de translação, ou seja, uma molécula diatômica não é descrita apenas por uma velocidade linear, mas uma molécula diatômica também pode rotar em torno de eixos passando pelo seu centro de massa. E esses movimentos de rotação contribuem para a energia cinética e contribuem para a energia mecânica média de um gás composto por moléculas diatômicas. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai ver hoje e, bom, isso é expresso em uma forma compacta dada pelo teorema da equipartição de energia. Bom, então vamos começar, Vamos analisar o movimento de uma molécula diatômica. Então eu vou propor um modelo muito simples de uma molécula diatômica. Então eu imagino que eu tenho duas massas pontuais, eu tenho uma massa pontual. Imagina que a minha molécula é composta por uma massa pontual M, outra massa pontual N. Então esses são os dois átomos que compõem a minha molécula diatômica. Eu vou definir um eixo X e um eixo Y para essa minha molécula. Essa minha molécula ela pode se movimentar no espaço, então vou colocar aqui, só para a gente poder se orientar, um eixo X ao longo da horizontal, passando pelo centro de massa, e o meu eixo Y eu vou colocar saindo do plano do quadro. Certo? Veja. Então, a minha molécula é composta por duas massas iguais, que são partículas pontuais. Um ponto importante aqui é que estas massas se encontram a uma distância rígida, uma distância fixa, o que significa que a minha molécula é rígida. Então, essa é uma hipótese que no momento é importante. Então, eu tenho uma molécula diatômica rígida, o que, em outras palavras, significa que, bom, a distância entre as duas massas é sempre constante.
Tá? Então as moléculas elas não podem, por exemplo, vibrar. É como se eu tivesse um halter se movimentando no espaço. Né? Tem um halter com duas massas aqui e uma distância fixa entre essas duas massas pontuais. Tá? A distância aqui é muito maior do que o tamanho dos átomos, tá? O que em geral é uma boa aproximação, então tomar, né? Como essa distância é muito maior que o tamanho dos átomos, é uma boa aproximação assumir que os meus átomos são partículas pontuais. E bom, quais são os tipos de movimento que essa molécula pode fazer? Tá? Então imagina que essa caneta é a minha molécula, tá? Eu tenho duas massas aqui nas extremidades, a distância entre elas é fixa. Veja, a molécula, primeiro, relacionada a movimentos de translação, a gente já sabe o que a molécula pode fazer. Bom, ela pode andar ao longo dessa direção, ao longo dessa direção e ao longo dessa direção. Ou seja, ela pode transladar ao longo do espaço. Então, eu tenho três movimentos de translação possível. Então, eu tenho uma velocidade, né? A energia mecânica relacionada ao movimento de translação ela depende da velocidade em x, em y e z, isso a gente já sabe. Mas veja, essa molécula ela ainda pode rotar em torno do eixo x, tá? Ela pode rotar em torno do eixo x e em torno deste eixo, o eixo y está aqui, em torno do eixo y. Então ela pode fazer uma rotação ao longo, em torno deste eixo y e em torno do eixo x. Tá? Ela pode fazer uma rotação em torno desses eixos passando pelo centro de massa. Certo? Então, além das três velocidades lineares de translação, eu tenho velocidades de rotação. Então, eu tenho uma velocidade angular de rotação ômega-y, que é em torno deste eixo. Tá? Então, eu tenho... Tanto faz o sentido, eu não estou preocupado com o sentido do movimento. Tá? Então, eu tenho uma velocidade de rotação ao longo, em torno do eixo y. E eu tenho uma velocidade de rotação em torno do eixo x. Tá? Minha molécula pode rotar em torno desse eixo. E esses movimentos de rotação foram negligenciados quando a gente escreveu a média da energia mecânica. É isso que a gente quer incluir agora. Tá? Alguém pode dizer, mas a molécula pode rotar também em torno do eixo que passa ao longo, né? Um eixo que inclui as duas moléculas. Pode, tá? Mas como as massas se encontram exatamente em cima desse eixo, o momento de inércia é nulo, tá? O momento de inércia é nulo e, bom, a energia cinética rotacional associada a este movimento de rotação é zero. Certo? Então, como é que fica a energia cinética ou a energia mecânica para essa molécula? Veja, pessoal, nós estamos falando de um gás ideal. Então, a energia mecânica é simplesmente igual à energia cinética da molécula porque não tem energia potencial, as moléculas não interagem. Então, a única coisa que eu tenho que me preocupar para escrever energia mecânica é com a energia cinética. Tá? Então, eu tenho o seguinte, um meio de M grande. Tá? O que é M grande? M grande é a massa total, tá? É simplesmente 2M, é a massa total da minha molécula diatômica. Então, 1 meio de M grande Vx ao quadrado, mais 1 meio de M maiúsculo Vy ao quadrado, mais 1 meio de M Vz ao quadrado, e agora vem a parte rotacional. Então, essa parte nós já conhecemos, vem a parte rotacional, 1 meio momento de inércia em relação ao eixo x, vezes ômega-x ao quadrado, esta energia cinética rotacional associada a uma rotação em torno do eixo x, este é o momento de inércia em relação a este eixo, mais 1 meio de momento de inércia em relação ao eixo y, ômega-y ao quadrado. Tá certo? Esta é a equação que descreve a energia mecânica deste meu modelo muito simples de uma molécula rígida diatômica. Então eu tenho a energia cinética translacional. Tá? Então esta é a parte que vem do movimento linear de translação da molécula, e eu tenho a energia cinética rotacional, que vem do fato de que essa molécula pode rotar em torno desses dois eixos. Certo? Bom, tá aqui, né? Tá aqui, a discrepância deve vir, né? A discrepância entre experimento e teoria deve vir exatamente deste termo rotacional que a gente negligenciou no nosso cálculo do calor específico. Tá certo?
Bom, deixa eu introduzir agora alguns conceitos, tá? Para a gente poder discutir o teorema da equipartição de energia que resolve essa discrepância entre teoria e experimento. Primeiro, o que é um grau de liberdade? Tá? Um grau de liberdade, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Um grau de liberdade de um sistema físico um grau de liberdade é uma variável independente, uma variável dinâmica, eu escrevi, mas uma variável dinâmica porque ela depende do tempo, né? Mas ela é independente das outras variáveis que a gente usa para especificar o estado do sistema. Tá? Então, é uma variável independente necessária. Isso aqui é um conceito muito importante em física, tá? Necessária para descrever o estado de um sistema. O que quer dizer isso aqui? Veja, pessoal, é uma variável independente que eu preciso para descrever o estado do sistema. Vamos olhar para essa molécula que é o sistema em questão. Essa molécula, o estado dessa molécula é descrito por o quê? Por 3 velocidades transacionais, a velocidade em x, velocidade em y e velocidade em z, e por 2 velocidades rotacionais. Se eu souber os valores destas 5 variáveis independentes, elas são independentes umas das outras, eu consigo especificar a energia mecânica associada àquele estado específico da minha molécula. Tá? Então, o estado da minha molécula possui uma certa energia que é calculada, tá? Que depende de 5 variáveis independentes. Ou seja, esse sistema possui 5 graus de liberdade. Tá certo? Então, eu vou chamar agora de o número de graus de liberdade, eu vou definir como sendo, tá? Vou botar aqui embaixo, número total de graus de liberdade de uma molécula, que é o que nos interessa aqui, eu vou definir como sendo F, isso aqui é um F minúsculo. Tá? Então, F minúsculo é o número total de graus de liberdade da minha molécula. Tá? No caso da minha molécula diatômica, né, desse meu modelo para uma molécula rígida, eu tenho F igual a 5, como eu acabei de comentar. Ou seja, eu tenho 3 graus de liberdade translacional e 2 graus de liberdade rotacional. Tá certo? Bom, o que diz agora, então, o teorema da equipartição de energia? Tá? Já tenho tudo que a gente precisa para dizer do que se trata este teorema. Então, primeiro ponto importante, o teorema da equipartição de energia, ele vale para gases, somente para gases ideais. Tá? Primeira coisa, ele vale para gases ideais, tá? Assumindo que não existe interação entre as moléculas. Tá? Ele vale para moléculas, tá? Ele é escrito para moléculas, para um gás composto de moléculas com qualquer número de graus de liberdade, então F tá? É completamente arbitrário, ou seja, não importa a complexidade das moléculas, tá? Eu posso ter 10 moléculas, eu posso ter uma molécula com 10 átomos, com 15 átomos, não interessa. O teorema se aplica nesse caso, desde que não houver interação entre as moléculas, tá? Que é uma hipótese básica para definir um gás ideal. Tá? Este teorema, obviamente, a gente não vai provar aqui, ele é provado utilizando mecânica estatística de equilíbrio. Tá? Então, é um tópico mais avançado, eu vou simplesmente enunciar então, o resultado principal do teorema que nos interessa aqui. Tá? E o resultado principal, o enunciado do teorema diz o seguinte: cada grau de liberdade, contribui
com uma quantidade de energia dada por kT, constante de Boltzmann vezes temperatura, dividido por 2 para a energia mecânica média de um gás ideal. Tá certo? Então, o teorema da equipartição de energia, que é provado usando mecânica estatística, diz o seguinte: olha, não interessa, se eu tiver um gás ideal, não interessa a complexidade das moléculas, cada grau de liberdade da molécula contribui com esta quantidade de energia, tá, para a energia mecânica média da molécula. Tá certo? Em outras palavras, a energia mecânica média, tá, ela é compartilhada igualmente entre os diferentes graus de liberdade do meu sistema. Cada grau de liberdade contribui com a mesma coisa para o cálculo da energia mecânica média. Contribui com kT dividido por 2. Tá certo? Então, como é que fica, por exemplo, para o nosso exemplo aqui, né? O teorema nos diz que essa aqui é energia mecânica. Para a energia mecânica média, cada termo aqui vai contribuir com a mesma quantidade de energia para a minha energia mecânica média. Tá? Então, como é que fica a energia mecânica média, tá, para esta molécula diatômica rígida? Veja, energia mecânica média, vou ter o quê? Eu vou ter a média da velocidade, deixa eu só colocar aqui os colchetes, a média da velocidade em Y, a média da velocidade em Z, a média da velocidade angular em torno de x e a média da velocidade angular em torno de y. Tá certo? Então, de acordo com o teorema, o que nós temos? Nós temos que este termo contribui, este termo aqui, a média da energia associada a este movimento rotacional vale kT dividido por 2. A média deste cara aqui também vale kT dividido por 2. A média deste cara aqui também vale kT dividido por 2. A média deste aqui é kT dividido por 2. E, finalmente, o primeiro termo vale kT dividido por 2. Ou seja, isso aqui vale o quê? 5 vezes, ou seja, o número de graus de liberdade, 5 vezes, tá? 1/2 de kT. Certo? Esta é a energia mecânica média de uma molécula diatômica rígida. Eu tenho 5 graus de liberdade, a energia mecânica é partilhada igualmente entre os graus de liberdade. Em outras palavras, cada grau de liberdade contribui com a mesma quantidade de energia para a energia mecânica média, então eu tenho simplesmente 5 vezes 1/2 de kT. Certo? Ou seja, a minha energia interna para esta molécula diatômica rígida é N vezes 5/2 de kT. Tá? Então, a expressão para a energia, de acordo com o teorema da equipartição de energia, a expressão mais correta, tá? Mais correta não, a expressão correta para a energia interna de um gás ideal, eu vou reescrever então aqui. Para o gás ideal, vai ser o que então a energia interna de um gás ideal? Vai ser número de graus de liberdade, F, dividido por 2, número de partículas, kT. Tá certo? Esta é a expressão correta para a energia interna de um gás ideal, levando em conta a complexidade das moléculas, ou seja, levando em conta o número de graus de liberdade individual das moléculas que compõem o gás. Tá? Então, antes a gente tinha o quê? F igual a 3, porque a gente considerou que as nossas moléculas eram simplesmente moléculas pontuais, né, inicialmente, que podiam fazer só um movimento de translação, ou seja, a energia da molécula é especificada pelas velocidades Vx, Vy e Vz de translação. A gente tinha negligenciado isso aqui, ou seja, F igual a 3, então a gente obtinha 3/2 de NKT para a energia interna de um gás ideal, e a gente usou essa expressão para produzir os calores específicos, o que nos levou à expressão errada pro calor. Errada não, né? Nos levou a uma expressão, digamos, simplificada, tá?
para o calor específico de um gás ideal, porque a gente negligenciou os graus de liberdade rotacionais. Tá? Então, fazendo todo o cálculo que eu fiz na última aula, considerando um F genérico, que sem especificar o valor de F, a gente pode calcular, né, fazendo exatamente a mesma conta que eu fiz na última aula, a gente pode calcular os calores específicos, a pressão constante e a volume constante de um gás ideal para uma complexidade arbitrária das moléculas, né, para número de graus de liberdade arbitrária. Tá? Então, como é que fica esses calores específicos? Eu vou colocar aqui os resultados para os calores, calor específico molar. Tá? Então, o calor específico molar a volume constante, para um F qualquer, é simplesmente igual a F dividido por 2 vezes R, e o calor específico, a pressão constante, calor específico de novo molar, eu introduzi o que é o calor específico molar na última aula, isso aqui vale F mais 2 dividido por 2 vezes R. Certo? Então, este é o resultado mais geral para o calor específico ou para os calores específicos de um gás ideal. Tá? Notem aqui que a relação, tá? Abrindo este termo aqui, né, eu tenho F dividido por 2 vezes R, tá? Mais R. Ou seja, essa relação aqui, Cp molar, continua sendo igual a Cv molar mais R, independente de F. Tá? Essa fórmula pode ser escrita simplesmente olhando para isso aqui, né? E usando essa fórmula aqui, substituindo simplesmente F dividido por 2 vezes R por Cv molar. Ou seja, essa relação continua entre os calores específicos continua sendo satisfeita independente do F. Tá? Para qualquer número de graus de liberdade. Tá certo? Então, vejam, agora a gente pode calcular, né, para moléculas diatômicas rígidas, eu tinha o resultado aqui no início da aula, que era 20, alguma coisa, né, o resultado experimental, para a molécula diatômica nitrogênio, né, para o gás de nitrogênio, tá? Eu coloquei o exemplo aqui no início da aula. Então, para esse caso agora, vocês podem simplesmente substituir aqui F igual a 5, tá? Assumindo que as moléculas que compõem o gás são rígidas, e obter o valor teórico que vale aproximadamente 20,8 e que é bastante consistente com o resultado experimental que eu coloquei no início da aula. Tá? Então, incluindo os graus de liberdade rotacional e assumindo que as moléculas são rígidas, a gente obtém uma concordância entre os resultados experimentais que eu apresentei na última aula e a teoria. Tá? Então vejam, pessoal, isso aqui é muito interessante, tá? Porque a gente vê que medindo o calor específico, eu obtenho... Tá? O calor específico ele nos fornece informação sobre a estrutura molecular. Então, se eu medir o calor específico, eu consigo aprender, tá? Eu consigo aprender algo sobre as moléculas. Tá? O calor específico é uma quantidade macro. Eu vou lá no laboratório, pego 1 litro de gás, dou calor, meço a variação de temperatura e assim eu consigo obter o calor específico. Dependendo do valor do calor específico, eu consigo dizer como é que é a estrutura das moléculas que compõem o meu gás. Tá? Então essa é uma informação muito valiosa e muito interessante que, de novo, conecta quantidades macroscópicas que eu consigo medir no laboratório com quantidades microscópicas, tá? Que não são diretamente acessíveis de maneira tão simples. Tá? Então é um resultado aí bastante interessante e, de fato, o Clausius, tá? Que é um nome aí bastante importante da termodinâmica, já em 1880, tá? Ele conjecturou que o oxigênio era composto de moléculas diatômicas. Tá? Então, através de medidas do calor específico molar do oxigênio, ele já conjecturou lá em 1880, quando a gente não sabia nada ou muito pouco sobre física molecular, ele já conjecturou que o oxigênio era composto de moléculas diatômicas. Em 1880 não tinha mecânica quântica. Certo? Bom, veja, o teorema da equipartição, então, ele funciona, tá, em algumas situações. Ele, na verdade,
dá para dizer que o teorema da equipartição, em um certo sentido, ele é um sucesso incrível, né? Dadas essas expressões simples aqui, mas ele também tem falhas, tá? Ele tem falhas espetaculares. Tá? Então vejam, a primeira falha, a primeira crítica que pode imediatamente surgir é a seguinte: pega um gás monatômico como o hélio, por exemplo. Tá? A gente viu que o resultado para o hélio, para o gás, o resultado experimental para o hélio prevê 3 graus de liberdade. Né? Tanto que eu disse, olha, veja, o hélio concorda com o que a gente tem para a teoria, que era quando a gente coloca F igual a 3. Tá? Então, os resultados que eu mostrei na tabela sugerem que o hélio tem 3 graus de liberdade, mas na verdade, vejam, os átomos de hélio, tá? Se eu tratar o átomo como sendo uma molécula, se eu tratar o átomo como ocupando uma região esférica, tá? Este átomo ele não é uma molécula, este átomo não é uma partícula pontual, ou seja, ele pode girar no espaço, né? Ele pode, na verdade, girar em torno dos 3 eixos x, y e z, ele pode fazer um movimento de rotação, se eu tratar ele como sendo uma esfera, como sendo qualquer, mesmo que ele tiver qualquer forma. Tá? Então, mesmo o gás sendo monatômico, ele pode girar em torno dos 3 eixos do espaço. Ou seja, para um gás monatômico, os resultados experimentais deveriam concordar com 6 graus de liberdade, porque eu teria 3 graus de liberdade translacionais, né? Essa molécula pode andar no espaço, e 3 graus de liberdade rotacionais. Tá? Ou seja, os resultados experimentais eles indicam que eu só tenho 3 graus de liberdade translacionais, o que não é verdade. Tá? Então essa já é uma falha do teorema da equipartição. Outra falha é a seguinte, tá? Vejam, a gente viu aqui, tá, que o resultado, né, para moléculas diatômicas, né, o resultado experimental indica que eu tenho F igual a 5 para moléculas diatômicas, ou seja, as moléculas são rígidas. Tá? As moléculas são rígidas. Agora, uma molécula diatômica, na verdade, ela não é rígida. Ela tem 2 massas aqui e é como se, devido às forças entre os átomos aqui, é como se essas 2 massas fossem ligadas por uma mola, na verdade. Tá? Ou seja, uma molécula rígida, a distância entre as massas é fixa. Mas, na verdade, o que a gente tem na realidade são 2 massas que podem oscilar, fazer um movimento harmônico em torno de posições de equilíbrio. Tá? Isso introduz na energia mecânica 2 graus de liberdade extra, a posição dos átomos relativa ao centro de massa e a velocidade desses 2 átomos. Tá? Então, para uma molécula, tá? A velocidade relativa entre esses 2 átomos. Então, para uma molécula diatômica real, eu tenho 3 graus de liberdade translacionais, eu tenho 2 graus de liberdade rotacional, que é o que a gente tinha aqui para a molécula rígida, mas eu tenho mais 2 graus de liberdade vibracionais, tá? Que vem da posição relativa entre os átomos e da velocidade relativa entre os átomos. Tá certo? Então, na verdade, para uma molécula diatômica, eu teria que ter F igual a 7. E não é isso que a gente viu no experimento. Tá? O experimento prevê F igual a 5. Tá? Então, todas estas são falhas do teorema da equipartição, mas a falha mais grosseira do teorema da equipartição é que, se a gente for medir o calor específico de um gás ideal, a gente vai ver que este calor específico não é uma constante, como essas expressões mostram, mas depende da temperatura. Então, deixa eu só colocar aqui, fazer rapidamente um gráfico do calor específico em função da temperatura para o gás de hidrogênio. Só para mim ilustrar para vocês qual é o regime de validade do teorema da equipartição de energia. Então, o gráfico que eu quero fazer é um gráfico do calor específico em função da temperatura. Minha temperatura está em Kelvin. E aqui eu vou colocar o calor específico molar a volume constante dividido por E. Dividido por E. E esses resultados aqui que eu vou mostrar são para um gás ideal de hidrogênio. Então, um gás, né, é um gás
de atômico. De acordo com a teoria, como eu acabei de falar, tá? O gás diatômico é composto por moléculas que não são rígidas, moléculas diatômicas que não são rígidas. Então eu tenho, de acordo com a teoria, F igual a 7. Certo? 3 graus de liberdade translacionais, 2 graus de liberdade rotacionais e 2 graus de liberdade vibracionais. Tá? Ou seja, se F igual a 7, eu tenho que SV molar dividido por R, tá? Usando aqui nossa expressão, né? Se eu passar o R para o outro lado, o resultado que eu deveria obter no experimento é 7,5. Né? Se eu fosse medir o calor específico molar a volume constante do hidrogênio. Tá? O que a gente obtém é o seguinte, na verdade. Tá? O gráfico é o seguinte. Tá? Então eu tenho uma coisa, só vou colocar isso aqui mais ou menos qualitativo. Então eu tenho aqui um platô, depois isso aqui aumenta. Aqui eu tenho outro platô, depois isso aqui aumenta. Tá? Veja que a temperatura está aumentando, isso aqui aumenta e chega um ponto aqui que eu tenho um platôzinho. E depois aqui o gás se dissocia. Tá? O gás ele simplesmente vou colocar aqui, o gás simplesmente se quebra. Tá? As moléculas se quebram. Tá? Uma coisa assim. Tá? Então as moléculas do gás simplesmente, os átomos, eles se separam porque a minha temperatura é muito alta. Tá? Então aqui, este platô, o valor medido vale 3,5. Neste platô, tá? Neste platô aqui, isso aqui vale 5,5. E neste último platô, antes de ocorrer a quebra das moléculas, isso aqui vale 7,5. Tá certo? Então, isso aqui, pessoal, aqui, vejam, eu tenho graus de liberdade, né? Vou botar só assim, né? Translacionais. Aqui eu tenho graus de liberdade translacionais e rotacionais. E aqui no último platô, que não dá tempo do sistema ficar muito, né? Porque as moléculas são quebradas, elas se dissociam, né? Eu tenho translacional mais rotacional e mais vibracional. Tá? Que é o que indicam os diferentes valores do calor específico. Tá? Então aqui só para colocar alguns números, isso aqui acontece mais ou menos a 70 kelvins, isso aqui acontece, né? Mais ou menos este platô, ele aparece mais ou menos a 250 kelvins, isso aqui já é isso. Aqui eu tenho outro, quando começa a subir de novo o calor específico, eu tenho 700 kelvin. Tá? Então, o que acontece? O que acontece, pessoal? O que a gente está vendo aqui? Bom, para temperaturas muito baixas, tá, primeiro, o calor específico depende da temperatura, né? O que já está em completo desacordo com a teoria. Mas vejam, para temperaturas muito baixas, a gente só está enxergando o calor específico, indica que as moléculas elas só fazem movimento de translação, ou seja, as moléculas diatômicas elas não giram e elas não vibram. Aí, aqui, se aumentar mais a temperatura, essas moléculas elas começam então a girar em torno dos dois eixos, mas elas ainda não vibram, até que finalmente elas vibram, giram e transladam no espaço. Ou seja, a gente diz que os graus de liberdade rotacional e vibracional aqui estão congelados. Para temperaturas muito baixas, os graus de liberdade rotacional e vibracional congelam, porque a molécula só faz um movimento de translação. Tá? Então, esse é o problema. Tá? Eu coloquei isso aqui só para motivar um pouco assim, uma das grandes falhas das teorias clássicas, tá? Da física, porque este problema, na verdade, ele foi apontado por Maxwell já em 1869. Tá? Ele foi apontado como um problema, uma falha grave da mecânica estatística ou da teoria cinética clássica dos gases, tá? E foi um dos problemas que motivou, então, o surgimento da mecânica quântica.
Tá? Então, a teoria clássica, ela só vale aqui, né? A teoria clássica só vale a altíssimas temperaturas. Teoria clássica é o que a gente está fazendo aqui. Uma mecânica estatística baseada em noções vindas lá, uma teoria cinética baseada em noções da mecânica clássica, tá? Da mecânica newtoniana. Então, a teoria que a gente viu aqui, a teoria cinética, ela só vale nessa região aqui. O acordo entre teoria, tá, que prevê 7 meios e os resultados experimentais só acontece para temperaturas muito altas. Para temperaturas muito baixas, eu tenho um congelamento dos graus de liberdade. Tá? Isso aí foi uma das maiores dificuldades da mecânica clássica, foi explicar esse resultado. Tá? Teve uma série de outros problemas assim no fim do século XIX que começavam a dar sinal de que uma nova teoria era necessária para explicar sistemas físicos em escala microscópica. Tá? E esse foi um dos problemas aí fundamentais que surgiram no fim do século XIX, o calor específico dos gases. A teoria clássica, mecânica estatística clássica simplesmente não é capaz de explicar esses resultados. Tá? Então, esses resultados, principalmente o comportamento, porque o calor específico depende da temperatura, e o comportamento a baixas temperaturas, isso só é explicado de maneira satisfatória usando a mecânica quântica. Tá? Isso ocorre basicamente porque os níveis de energia, as energias rotacional e vibracional, não são energias contínuas. Eu não posso ter qualquer energia vibracional e rotacional, mas o átomo ele só pode vibrar e rotar com certas energias muito específicas. A gente diz que as energias são quantizadas. O que basicamente significa que as energias associadas ao movimento de rotação e vibração não são contínuas. Tá? Não é uma energia contínua, não pode assumir qualquer valor, mas só valores discretos. Certo? Esse é o ingrediente fundamental da mecânica quântica que nos leva, tá, a explicar de por que os graus de liberdade congelam a temperaturas muito baixas. Certo? Obviamente não faz parte do nosso curso estudar esse problema, tá? Eu só quis deixar ele aqui em aberto, tá? Vocês vão ver isso em algum curso de introdução à mecânica quântica, tá? Ou mesmo no curso mais avançado, no curso de mecânica estatística, né? Mas eu creio que num curso de introdução à quântica, quando vocês forem discutir os experimentos, os resultados experimentais que deram origem à mecânica quântica, tá? É natural que o professor conte para vocês sobre este resultado experimental, que é aí uma das falhas dramáticas, digamos assim, da mecânica clássica no fim do século XIX, que culminou com o surgimento da mecânica quântica no início do século XX. Certo? Então eu paro por aqui. Então na próxima aula nós vamos discutir processos isotérmicos e como calcular o trabalho, um processo isotérmico, um processo adiabático. Tá? E assim nós vamos nos aproximando do final dessa parte da matéria sobre teoria cinética. Até lá!